Voltou, gente, a internet caiu. Voltou. Eu estava aqui falando pro pessoal, falou, acho que caiu a internet, até mandei mensagem. É, acabou a primeira parte. Ficou regravado. Vou ver o que eu faço depois. Deixa eu compartilhar a apostila. Teve uma estabilidade aqui. Vamos ver aqui onde eu parei. Parei aqui, ó. Eu estava falando sobre de 0 aos 3. A formação, a criança não tem consciência. Dos 3 aos 7, forma o caráter. Eu estava falando que eu voltei na loja para poder pagar o que ficou restante que eu devia. Porque a moça, na hora de fazer o QR Code, fez de R$ 13 só e era 197. O que eu estou querendo falar com isso? O Azaf estava vendo tudo, analisando tudo, observando tudo. E a formação do caráter dele vem através de nós, dos pais, principalmente. Então, de 0 aos 3 se forma um caráter, de 0 aos 3 não tem consciência, de 3 aos 7 o caráter, e de 7 até os 12 anos, 14 anos no máximo, é tudo que fica gravado. Depois para frente é só o quê? É só voltando tudo. É só revivências. Então, a TRG serve para quê? Para a gente reprocessar esses traumas infantis, porque nós somos filho, o adulto é filho da criança. Vamos lá? O surgimento da TRG ocorreu no início dos anos 2000. É bem nova, com o Dr. David, desenvolvendo uma metodologia que utilizava elementos de várias abordagens psicológicas, incluindo a terapia comportamental, que é a TCC, terapia cognitiva comportamental, a PNL e técnicas de reprocessamento de trauma. Por isso que eu falei ontem, ó, amanhã nós temos uma aula de TRG, uma mentoria. Mas eu sempre falei sobre TRG, mas não o TRG propriamente dito. Mas eu sempre uso as ferramentas do TRG. Hoje é TRG propriamente dito, tá? A TRG se foca o quê? TRG se foca o quê? Na identificação e reprogramação das crenças que não servem mais ao paciente. Muitas vezes relacionada a traumas passados, medos e padrões autolimitantes. Então, vai ter a TRG junto com a sua técnica de consultório. O que vai fazer juntando a PNL, a psicanálise, a neurociência, a TCC? O que vai acontecer? Nós vamos conseguir identificar que muitos de nós, 90% dos traumas que nós temos, é que nós trazemos de infância. Então, a gente vai conseguir identificar os medos, padrões. Nós temos em nós padrões autolimitantes que os nossos pais colocaram em nós, porque os pais deles colocaram neles, porque os avós colocaram neles, porque os avós dos avós colocaram neles. É como Jung fala, nós temos um inconsciente coletivo. E dentro desse inconsciente coletivo vem todos os padrões autolimitantes que nos impede de viver uma vida plena, uma vida emocional estruturada e não desequilibrada como o mundo está vivendo. O objetivo da terapia é transformar essas crenças, oferecendo ao indivíduo a oportunidade de reescrever sua narrativa interna e criar novas formas de perceber e reagir ao mundo. Então, isso é TRG. A TRG ganhou popularidade em diversos contextos terapêuticos, sendo aplicada em situações como fobias, traumas, problema de autoestima e até mesmo em processos de coach e autodesenvolvimento. Um curso de coach, autodesenvolvimento, ele é extremamente baseado em TRG, que é PNL, neurociência, psicanálise, TCC. Para quê? Para tirar, desbloquear aquele trauma que está ali. Então, a TRG é uma ferramenta fundamental para nós, terapeutas, psicanalistas, trabalharmos com desbloqueios de traumas. Porque muitas vezes não é que você não vai conseguir com outras técnicas, mas você juntando as técnicas de TRG vai colaborar mais ainda para o processo de desbloqueio dos seus pacientes dentro de um consultório, onde você estiver. Eu uso o TRG, eu uso o desbloqueio. Eu estou na sala com alguém, eu uso. Eu estou num lugar, até em fila de mercado eu já usei para desbloquear pessoas.
Eu me lembro que teve um ano que deve ter, tem uns 2 anos isso, eu estava num restaurante e ele fala isso até hoje. Eu encontrei ele ano passado, esse ano, que no início do ano encontrei ele, e ele contou para todo mundo que estava perto. Eu estava num restaurante, ia ser uma premiação de um amigo lá, no restaurante, um evento, e essa pessoa, ela ia apresentar o evento. E ela tremia, nervosa, e eu comendo, jantando, ela nervosa, falei, o que está acontecendo, cara? Você calma, fecha seus olhos, respira bem fundo, visualiza comigo. Eu vou subir no palco e eu vou dar o meu melhor. E eu já mentalizo que vai ser tudo assim, 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 assim. Esse trauma que eu tenho de falar em público, porque eu trouxe lá do passado, foi embora. E agora eu sou fulano e eu nasci para isso. Respira bem fundo. Cara, quando ele deu a segunda respirada, ele já era outro. Ele arrebentou na apresentação. E ele fala até hoje, jantando. Então, a TRG, quando você incorpora em você, você consegue ajudar muitas pessoas. Princípios fundamentais da TRG. Vamos ver aqui o chat aqui, ó. Parece eu em pânico. Ai, muito bom. Princípios fundamentais da TRG. O André falou assim: eu já passei por isso em uma apresentação de canto. Muito bom. Você usa uma ancoragem aí da PNL, é muito bom para você conseguir. Integração, os princípios fundamentais da TRG que nós precisamos ter. A primeira, a integração de memórias implícitas e explícitas. Tá? Definição: memórias explícitas são aquelas que podemos recordar, está no consciente, como eventos específicos de nossa vida. Por exemplo, o aniversário de um amigo ou uma viagem importante. Já as memórias implícitas são aquelas que influenciam nossos comportamentos e emoções, mas que não conseguimos acessar conscientemente, como respostas automáticas e a certos estímulos baseados em experiências passadas, muitas vezes relacionadas a traumas ou aprendizagens não verbais. Ou seja, existe em nós a memória implícita, aquela que você não consegue, né? Tá lá no seu inconsciente e somente usando as ferramentas de psicanálise, de PNL, as ferramentas de TRG para você trazer à tona e tirar esses traumas do passado. E existem as memórias explícitas, aquelas que você pode acessar, porque está aqui na sua vivência. Augusto Cury, doutor Augusto Cury, o psiquiatra mais famoso do Brasil, e muito inteligente, ele fala que existe o registro automático de memória, existe a MUC, memória de uso contínuo, e existe a memória que você não usa muito e fica guardado. Então, é como se fosse na TRG, memórias implícitas e explícitas. Então, nós trabalhamos para quê? Para encontrar essas memórias implícitas que está dentro dela tudo. Traumas, processos de bloqueio automático, RAM, registro automático de memória. Isso é muito bom. Você, de acordo, o que Augusto Cury vai falar? De acordo com a intensidade da emoção, é registrado automaticamente na sua memória. Coisas boas, coisas ruins. Amanhã é dia das mães. Você pergunta para a mãe assim: mãe, como foi o meu parto? Ela vai te contar detalhes, ela vai falar o horário, se estava chovendo, se estava nublado, se estava sol, qual foram as dores que ela sentiu, como foi a emoção. Tem mãe que fala até hoje. Eu acho maneirão isso. Nasceu com 4,560 kg. Nasceu com 20, com 2 centímetros, sei lá, 4 centímetros. A mãe fala tudo. Por quê? É RAM, registro automático de memória. Exemplo, uma pessoa que foi traumatizada em sua infância pode ter uma memória implícita de medo associada a um objeto específico, como um cachorro. Ela pode não lembrar claramente de um evento específico com o cachorro, mas ainda assim tem uma resposta emocional negativa quando vê um cachorro, devido à memória implícita que está guardado. A terapia pode ajudar a integrar essas memórias, permitindo que a pessoa compreenda o que realmente aconteceu e reescreva suas respostas emocionais. Então, o primeiro princípio da TRG é a integração de memórias implícitas e implícitas. Segundo, ativação de redes neurais saudáveis. Existem redes neurais que estão afetadas por traumas, então a gente vai agora ativar o quê? Redes neurais saudáveis.
refere-se ao processo de estimular e fortalecer as conexões neurais que estão associadas a comportamento e respostas emocionais saudáveis. Essas redes neurais são aquelas que envolvem emoções positivas, pensamento racional e resiliência. Então, você vai ativar essas redes neurais saudáveis para substituir as que são traumáticas. Exemplo, em uma sessão terapêutica, se alguém estiver lutando contra a ansiedade, o terapeuta pode trabalhar para ativar redes neurais associadas a sentimento de calma e segurança. Aí eu uso uma âncora, uso uma respiração, uso as ferramentas que estão envolvidas dentro da TRG para essa pessoa se sentir calma e segurança. Isso pode ser feito através, acabei de falar, de técnicas de relaxamento, visualizações ou mesmo exercício de mindfulness. Tá lá no canal do YouTube, uma aula só sobre mindfulness, só ir lá, tá? A ideia é fortalecer essas redes saudáveis para que a pessoa consiga naturalmente recorrer a elas quando enfrenta situações estressantes no seu futuro. Terceiro princípio da TRG é uma linguagem hipnótica e simbólica. Por isso que tem a parte da hipnoterapia. A linguagem hipnótica utiliza sugestões para induzir estados alterados de consciência e promover mudanças no subconsciente. A linguagem simbólica, por sua vez, envolve a utilização de metáforas e imagens que falam diretamente ao inconsciente, ajudando a desbloquear emoções e traumas sem a necessidade de análise lógica. Exemplo: durante uma sessão de terapia, um terapeuta pode usar uma metáfora simbólica para ajudar um paciente a entender suas emoções. Por exemplo, ele pode sugerir: imagine que a sua ansiedade é como uma nuvem escura. Com cada respiração, essa é máxima. Com cada respiração que você dá, ó, essa nuvem vai se dissipando, deixando o céu mais claro. Isso usa símbolos, a nuvem e o céu, para comunicar ao subconsciente, o inconsciente do paciente, o que ele tem o poder de se libertar da ansiedade. Então você vai usando uma linguagem hipnótica, figuras, metáforas, locais, com uma visualização guiada, para quê? Para que a pessoa comece a se acalmar. Então a hipnose pode ser usada para induzir esse estado e tornar a sugestão mais eficaz. Então, o terceiro princípio da TRG é linguagem hipnótica e simbólica. O quarto princípio da TRG é foco em recursos internos e autotransformação. Eu sempre falo isso, todas as vezes que as pessoas vêm até a mim e falam assim, né, ele sempre fala, a pessoa me indicou, disse que você consegue desbloquear, é muito legal, é interessante, as suas consultas, blá, 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 aquilo tudo, né, a pessoa, para jogar lá em cima. Eu já corro de vaidade, já corro de elogio, mas eu falo para ela, você vai me ajudar, vai me curar. Eu falei, não vou fazer isso. Eu vou extrair recursos internos que está dentro de você. É você que vai me dar as ferramentas. É igual eu falei ontem sobre PEI. Eu não posso fazer um PEI sozinho se eu não tiver colaboração da família. Na terapia, usando TRG, psicanálise, PNL, hipnose, neurociência, psicoterapia breve, você precisa tirar de dentro da pessoa os recursos internos. Não somos nós, não. O foco em recursos internos refere-se à identificação e utilização de forças, habilidades e potenciais que o paciente já possui, mas que talvez não tenha reconhecido ou valorizado. A autotransformação envolve o processo de mudança profunda, onde o indivíduo assume o controle sobre a sua própria jornada de cura e desenvolvimento pessoal. Quando você fala assim para o paciente, não, a cura está com você. Eu vou apenas extrair de você e nós vamos criar técnicas e ferramentas para você poder sair desse processo. A pessoa já se sente, poxa, a cura está em mim? Esses dias, eu peguei um filho de uma paciente minha, eu mandei uma mensagem para ele e falei assim: eu preciso da sua ajuda. Aí ele falou assim: a minha ajuda? Eu falei: por quê? Eu sou o psicanalista da sua mãe. E para eu poder ajudar a equilibrar as emoções dele, existem ferramentas que estão nas suas mãos.
E ele se sentiu todo. Vamos marcar uma conversa, mas o problema é ele. Eu quero tratar dele para cuidar da mãe dele. Mas como que eu abordei ele? Dizendo que os recursos realmente estão dentro dele, que eu precisava da ajuda dele para poder ajudar a mãe dele. Mas na verdade eu quero ajudar ele. Exemplo: um terapeuta pode ajudar um paciente a identificar momentos de sua vida em que demonstrou coragem ou resiliência, mesmo que ele não tenha reconhecido isso antes. O terapeuta pode, então, reforçar esses momentos como recursos internos que o paciente pode acessar em situações desafiadoras. Com isso, o paciente começa a perceber que tem as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios da vida e se transformar em um agente ativo da sua própria cura. Então, esses foram os princípios da TRG. Você tem que entender, não é gravar. Psicanálise, terapia não se grava, se entende. Primeiro princípio da TRG: memórias implícitas e explícitas. Depois você revê. Ativação de redes neurais saudáveis. Terceiro, linguagem hiponética, hipnótica e simbólica. Quarto, foco nos recursos internos e autotransformação. Se você já pegar esses três conceitos, isso já está para você montar o seu processo de uso de TRG. Beleza? Vamos beber água. Bases teóricas da TRG, tá? Psicanálise, especialmente inconsciente, dinâmica e transferência. Definição: a psicanálise, criada por Sigmund Freud, estuda os processos mentais inconscientes que são muitas vezes responsáveis por nossos comportamentos, emoções e padrões repetitivos. Nós sabemos que a psicanálise é isso: o estudo, a análise do inconsciente, para trazer os nossos comportamentos atuais, nossas emoções e aqueles padrões repetitivos que trazemos da nossa família, trazemos de um inconsciente coletivo. O inconsciente dinâmico se refere a forças psíquicas em conflito no inconsciente, como desejos, medos e memórias reprimidas, que afetam o nosso comportamento e podem ser trazidos à consciência através da terapia. A transferência ocorre quando o paciente projeta sentimentos, emoções ou atitudes que ele tem em relação a outras pessoas, como pais ou figuras de autoridade, sobre o terapeuta, permitindo que essas dinâmicas inconscientes sejam trabalhadas e resolvidas. Eu sempre falei: enveredou pelo caminho da psicanálise, pelo caminho da terapia, pelo caminho de psicoterapeuta, você vai ouvir sempre inconsciente, consciente, id, ego, superego, transferência, contra-transferência, até o último dia da sua vida. Isso é muito interessante, eu não me canso de falar disso. Exemplo: durante uma sessão de psicanálise, um paciente pode começar a sentir uma forte raiva em relação ao terapeuta, que na verdade está ligado a sentimentos não resolvidos em relação ao seu pai. O terapeuta utiliza a transferência para ajudar o paciente a perceber essas emoções e compreender a origem de seus conflitos internos. Com o tempo, o paciente pode aprender a lidar com esse sentimento de forma mais saudável. Psicanálise. Deixa eu contar algo para vocês aqui rapidinho. Hoje está fazendo uma semana, sábado passado, eu estava na cidade de Campinas, interior de São Paulo, e eu fui participar de um fórum de ideias. E eu palestrei lá sobre como ter uma mente equilibrada e resiliente nesse mundo de hoje. E eu falei sobre a psicanálise e algumas ferramentas. E na hora do debate, cada palestrante teve meia hora, 30 minutos para falar do seu tema, e depois abriu para perguntas. E um rapaz lá levantou, não, um rapaz, estava sentado e falou assim para mim: é, poderia, poderia explicar quais são as ferramentas da psicanálise e realmente se ela consegue ajudar as pessoas? Eu, na hora, o que que é? Eu sou 90% de prática e 10% de teoria. Eu falei: fica de pé para mim, por favor. E eu sentado. Ele ficou de pé. Eu falei: fala para mim seu nome completo. Aí ele falou o nome completo. Agora, presta atenção na minha feição. Eu falei assim: agora, fala um pouquinho da sua mãe. Quando eu falei isso, ele fez assim, ó. Respirou fundo. Aí eu olhei para ele, respirou fundo, olhou para uma pessoa do lado. Eu falei: não, não precisa falar da sua mãe, não. Fala um pouquinho agora do seu pai. Aí ele fez assim, ó. Não sabia. Eu falei: não precisa falar mais nada, não. Agora fala para mim aquele sonho que você tem, padrão, que é repetitivo, que você sonha desde a sua infância. Ele, não precisa responder mais nada. Duas técnicas:
associação livre, deixar você falar sem julgamento. Segunda técnica, interpretação de sonhos. Acabou. Você respondi? Aí ele respondeu. Aí ontem eu estava numa reunião, vieram falar para mim, gente, todos que estavam na reunião, que técnica que você usou? Você confrontou ele. Você sabia que aquele rapaz foi criado em orfanato desde a infância? Falei, não, sabia não. Só expliquei para ele o que que eram as técnicas de psicanálise para tratar do inconsciente. Ele foi criado em orfanato. Ele nunca conheceu nenhum pai nem a mãe dele. Isso foi uma experiência tremenda nesse fórum de ideia que eu participei em Campinas sábado passado. Depois vai rolar esse vídeo aí, vai rolar esse vídeo aí. Vamos lá. Segunda base da TRG, as bases teóricas. Hipnoterapia ericksoniana. Eu ensinei isso lá nas 4 aulas de terapia. Definição. A hipnoterapia ericksoniana, desenvolvida por Milton Erickson, é uma abordagem que utiliza a hipnose para acessar o inconsciente do paciente. Não sou contra a hipnose, tá? Os freudianos de plantão, todo mundo sabe que Freud teve um encontro com a hipnose quando ele teve um encontro lá com Charcot, na França. Ele ouviu a hipnose, tem o caso lá da bailarina Ana, tá? No filme Além da Alma fala isso, tem no YouTube, tá? Ele teve um encontro e Charcot mostrou para ele que quando ela estava em transe, estava lá hipnotizada, ela voltou a andar e depois ela parou. Foi quando Freud finalizou nesse encontro a teoria da psicanálise, tá? Freud não era contra a hipnose, mas ele não usava muito hipnose. Eu também não sou contra e uso hipnose, tá? E não fico assim, não uso hipnose porque nós somos freudianos, isso é coisa daquilo, daquilo. Não. Hipnose bem usada é uma ferramenta poderosa para contribuir com a psicanálise, com a PNL, com todas as outras terapias existentes para ajudar as emoções do nosso paciente, tá? Muitos jargões que falam, tem pessoas que falam sem conhecimento, tem pessoas que falam sem estudar a hipnose, aí vira uma misturada total e não tem consciência dessas coisas, tá? Ao contrário, é, ao contrário das abordagens tradicionais de hipnose, que podem ser mais diretas. Erickson acreditava que os pacientes possuem uma capacidade interna de transformação e que a hipnose deveria ser usada para desbloquear esse potencial de forma colaborativa. Ele usava metáforas, histórias e sugestões sutis para induzir mudança no comportamento e na percepção do paciente. Não é essas coisas que aparecem na televisão, ei, vem cá, tu, vai, caminha para mim. Isso aí é tudo ilusão, a maximização total, tá bom? Exemplo. E outra coisa que eu preciso falar, nem todo mundo é hipnotizado. Porém, existe uma frase muito interessante, né? Não existe mentes impenetráveis. Existe as chaves erradas. Às vezes você está com uma chave errada que não está conseguindo entrar no inconsciente da pessoa. Aí você pode usar a chave da PNL, a chave da psicanálise, a chave da neurociência, a chave da hipnose. Ou você junta o TRG e cria uma chave. E detalhe, cada mente tem um tipo de chave diferente, não é uma chave mestre, não é uma chave tetra que você vai abre todas as mentes. Você vai testando a chave. Às vezes eu gosto de trazer uma metáfora do molho de chave, né? Agora, às vezes você está com molho de chave, tem um cadeado, você não sabe qual é a chave que é daquele cadeado. Aí você vai testando cada uma. Não, essa não é. Vai testando, tem gente que até se enrola, né? Aí volta naquela mesma chave e não encontra. É só você ir separando, usa uma, não abriu, separa, usa a outra, não abriu, separa, até você encontrar a chave certa que abre aquele cadeado, tá? E deixa eu ver, chegou mensagem aqui no chat. Cada pessoa tem uma chave diferente. Temos que testar cada uma para desbloquear o paciente. É isso aí, doutora Diana Rocha. Exemplo: durante uma sessão de hipnoterapia, um paciente com medo de falar em público pode ser guiado pelo terapeuta a imaginar uma cena onde ele está dando uma apresentação em um palco, mas de uma forma confortável e com confiança. Segundo a base a Erickson usaria metáfora para reforçar a confiança do paciente e permitir que ele acesse seus recursos internos de maneira natural, sem forçar a mudança. Então, a segunda base da TRG é a hipnose, está aqui a segunda base, a hipnose ericksoniana. A terceira base é a neurociência afetiva. A neurociência afetiva estuda como as emoções afetam o cérebro e o comportamento.
Ela investiga os processos neurobiológicos que regulam nossas respostas emocionais e como esses processos podem ser alterados tanto de forma consciente quanto inconsciente. A neurociência afetiva explora como experiências emocionais, como o medo ou a tristeza, estão ligadas às áreas especiais do cérebro, como a amígdala e o córtex pré-frontal, e como essas emoções influenciam a percepção e as decisões. Exemplo: um paciente com transtorno de ansiedade pode ser orientado a usar uma técnica de regulação emocional, como respiração profunda, para reduzir a atividade da amígdala, a área do cérebro associada ao medo, e aumentar a ativação do córtex pré-frontal, que está relacionada à tomada de decisões mais racionais. A neurociência afetiva ajudaria a entender o mecanismo por trás dessas respostas emocionais e a guiar a mudança. Então, é a base da neurociência para trazer para o TRG. Deixa eu ver aqui. Cristiane colocou aqui. Me responde. Se a TRG do psicólogo, Jair Soares, Jair Soares é a mesma coisa do TRG que você está falando, doutor. Sim, eu nunca vi nenhum vídeo dele, nunca li nenhum livro dele. Eu sei quem é, mas nunca li. Mas se ele se baseou na TRG de David, doutor David, é a mesma, tá? Eu não conheço o doutor Jair Soares profundamente, mas é a base do TRG, é essa que eu estou ensinando hoje, tá? Vamos ver agora, programação neurolinguística, outra base da TRG. A programação neurolinguística, que eu amo, é uma abordagem terapêutica que estuda a relação entre linguagem, comportamento e padrões mentais. O corpo fala. Ela se baseia na ideia de que a linguagem, os padrões do pensamento, neurologia, influencia profundamente a maneira como as pessoas percebem o mundo e agem nele. A PNL utiliza técnicas como ancoragem, eu amo ancoragem, reframe, que eu uso, que é uma reformulação, e a modelagem, para ajudar os indivíduos a mudar suas crenças, comportamentos e respostas emocionais. Eu sou apaixonado pela PNL, sou apaixonado por ancoragem, por reframing e sou apaixonado por modelagem. Onde eu estou, eu vou modelando alguma coisa de alguém, as coisas boas. Só que o ser humano pode modelar coisas boas e coisas ruins. Amo PNL. E PNL é tudo. Rocha, PNL é tudo. Cheiro. Vamos lá? Exemplo. Um paciente com fobia de aviões pode ser ensinado a usar âncoras na PNL, associando a um estado de relaxamento profundo gerado em uma situação tranquila. Gerado em uma situação tranquila. Há um gesto físico, como apertar os dedos polegar, que é o indicador. Você está ali no estresse, você aperta e apertar aqui, ó. Tá vendo aqui? Apertar aqui. Tá com dor de cabeça, tá com estresse, ansiedade? Aperta e massageia aqui por 10 minutos respirando. Aqui tem uma, uma veia que vai direto pro cérebro e acalma. Tá com dor de cabeça, estressado? Pega aqui, vai apertando, mas aperta mesmo, massageando e respirando, ó. Faço isso direto. Acalma, aperta a mão, bater no pulso. O elástico famoso, né, que um coach aí criou, ó. Solta o elástico, aquela dor que bate, é uma âncora, tá? Quando o paciente sente a necessidade de relaxar, em um avião ele pode fazer o gesto de acessar aquele estado de calma, transformando sua resposta emocional ao medo. Então, acabei de falar as bases que vai formar a, a TRG: psicanálise, hipnose ericksoniana, neurociência afetiva e programação neurolinguística. Essas quatro fecham e formam a TRG poderosa. Aí eu falei lá em cima, vou voltar, eu quero que você grave bastante isso aqui. Os princípios fundamentais da TRG. Não é gravar, entenda. Integração de memórias implícitas e explícitas. Depois você estuda mais isso. Ativação de redes neurais saudáveis, isso é espetacular. Linguagem hipnótica e simbólica e foco em recursos internos e autotransformação. Aí depois você vê com as bases que formam a TRG. É a psicanálise, a hipnoterapia ericksoniana,
a neurociência afetiva e a PNL. Beleza? Integração dessas abordagens. Isso é muito interessante. Deixa eu beber uma água. Chegou um chat aqui, deixa eu ver. Chegou. Hein? Vamos lá? Aí, essa também, a doutora Diana mandou aqui, ó. Segurar uma pedra de gelo é muito bom. Mexe com a sensibilidade sensorial. Tira o foco da dor Da dor. neurológica e acaba vindo a dor da mão. Porque quando você está com uma dor neurológica muito grande, sua mão fica quente, tu joga um gelo. É muito bom. Integração dessas abordagens. Chegou mais mensagem aqui, ó. Gelo, legal, Rosângela mandou. Gelo, legal. Integração dessas abordagens. Essas terapias, quando usadas de forma integrada, podem fornecer um tratamento poderoso e abrangente para uma série de questões emocionais, comportamentais e cognitivas. A psicanálise oferece uma compreensão profunda dos conflitos internos e da dinâmica da transferência. Enquanto a hipnoterapia ericksoniana permite acessar o inconsciente de maneira suave e colaborativa. A neurociência afetiva nos dá uma base científica para entender como as emoções afetam nosso cérebro. A PNL oferece ferramentas práticas e eficazes para reprogramar padrões mentais e comportamentais. Essa combinação pode ser usada para promover autotransformação, curar traumas e mudar comportamentos autolimitantes de forma profunda e duradoura. A integração dessas terapias, dessas técnicas é fundamental, é poderosa e forma a TRG. 4 etapas da TRG. Existem as 4 etapas da TRG. Vamos lá? Primeiro, anamnese profunda com foco na origem da crença. A anamnésia é o processo de coleta de informações detalhadas sobre o histórico do paciente, suas experiências passadas, sentimentos traumáticos e padrões de comportamento. Quando se foca na origem da crença, o objetivo é identificar quando e como a crença limitante foi formada. Onde se formou isso? Muitas vezes durante experiências da infância ou eventos significativos que influenciaram a percepção do paciente. 90%, eu vou cravar, assim, de 80% a 90% é experiências infantis. 10% fica com eventos significativos que uma festa ou um acidente que vai trazer esse trauma. Então, a primeira etapa é uma anamnese bem profunda. Não pode ser uma anamnese rasa. Não pode ser fast food. Entrou um hambúrguer, uma batata e um refrigerante. Não pode, tá? Segundo exemplo, durante a anamnésia, o terapeuta pergunta ao paciente sobre eventos marcantes na sua vida, como momentos de rejeição, críticas ou fracassos. Se o paciente tem uma crença limitante de não sou bom o suficiente, o terapeuta pode descobrir que essa crença se formou após experiência de negligência ou críticas na infância. Identificar a origem ajuda a compreender como essa crença foi internalizada e como ela continua a afetar o comportamento e a emocionalidade do paciente. Então, a primeira etapa da TRG, anamnésia profunda com foco na origem da crença. Segunda etapa da TRG, identificação da narrativa limitante. Todos nós temos uma narrativa limitante. Ah, não, porque isso? Ah, não, porque eu não consegui assim, assim. Então, você vai identificar essa narrativa limitante. Então, a narrativa limitante é o quê? É a história que o paciente conta sobre si mesmo. Então, frequentemente relacionado ao quê? A uma crença negativa e autossabotadora. A pessoa se autossabota porque tem umas crenças negativas que ela traz. Ah, eu não sou capaz disso, eu não fui feito para ser feliz, eu não fui feito para ser amada, eu não fui feita para amar ninguém, porque viu processos, viu na infância, viu tudo distorcido. Eu conheço pessoas que têm, eu conheço pessoas que moram com uma pessoa, conheço pessoas que moram com uma pessoa, têm filho com a pessoa, mas não casa, porque o casamento do modelo que ele tinha foi um casamento muito ruim. Então, precisamos identificar a narrativa limitante. Exemplo, um paciente pode dizer: eu sempre falho em tudo o que tento. O que revela o quê? Uma narrativa de fracasso contínuo.
O terapeuta ajuda o paciente a perceber como essa narrativa tem controlado suas escolhas e emoções, criando um ciclo de comportamento autolimitante. Identificar e externalizar, colocar para fora essa narrativa, o quê? Permite que o paciente a observe e reconheça que não é uma verdade absoluta, mas uma interpretação parcial de transformação. Terceira etapa da TRG: indução leve ao estado de relaxamento profundo. É indução leve, não é uma indução pesada. Mas essa indução leve traz a pessoa a um relaxamento profundo. Então, a indução ao estado de relaxamento profundo é uma técnica utilizada em várias abordagens terapêuticas, principalmente na hipnoterapia ericksoniana, para acessar o subconsciente, o inconsciente, né? A psicologia fala muito sobre subconsciente, nós falamos de inconsciente. Esse estado de relaxamento facilita o processo de mudança, pois o paciente fica mais aberto a sugestões e pode acessar emoções e memórias reprimidas. Exemplo: o terapeuta pode pedir ao paciente para fechar os olhos e concentrar-se na respiração. É para isso que o Mindfulness é usado, porque é uma meditação, uma concentração plena, guiando-o lentamente para um estado de relaxamento profundo. A voz começa a diminuir, onde o corpo e a mente se acalmam. Isso cria um ambiente interno, seguro e receptivo para a reprogramação das crenças limitantes. Vamos ver o nosso chat. Eu conversando, a Rosângela colocou aqui, ó. Eu conversando com uma amiga, ela viaja e estava se limitando com medo de avião. E eu falei: pensa na emoção de realizar um sonho. Você vai viajar e jogar fora todo medo. Pensa na experiência boa, você e suas filhas. Lindo, lindo. Você usou o reframing para ela, reformulação. É muito bom, isso é muito bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quarta etapa da TRG. Tem etapas que precisam ser usadas. Reprocessamento simbólico guiado com imagens, histórias e âncoras. Fenomenal, como o cara falava, aquele cara, aquele ator falava, né? José Wilker. Tem um vídeo dele que é massa na internet. Ele fala assim: todo paciente se dá alta. Eu estava lá com a minha. O troço desceu para cá? O que aconteceu? Calma aí. Deixa eu voltar aqui. Deu ruim aqui. Deixa eu compartilhar de novo aqui, gente. Nossa, vou ver aqui para baixo. Deixa eu compartilhar aqui. Postei novamente. Foi. Eu fui e me dei alta. Todo paciente estava ali falando, já ouviu, né? Aí ele falou: minha psicanalista bateu na perna, deu uma gargalhada, e 4 meses depois eu estava de volta. Ele falou: muito, muito interessante. O reprocessamento simbólico guiado envolve a utilização de metáforas, imagens mentais e histórias para acessar e transformar o material emocional inconsciente. O terapeuta utiliza imagens simbólicas para ajudar o paciente a reformular a experiência que gerou a crença limitante e a encontrar novas formas de entender e reagir a ela. Âncoras podem ser usadas para associar sentimentos positivos e certos gestos ou palavras, facilitando a transformação. Vou fechar o áudio aqui que está aqui. Pelo menos aqui passa. Ativei. Vamos lá? Exemplo: se a crença limitante do paciente está relacionada ao medo de falhar, o terapeuta pode guiá-lo a imaginar uma situação que ele tem sucesso, usando metáforas poderosas, como atravessar uma ponte sólida, simbolizando sua capacidade de superar desafios. O terapeuta pode também criar uma âncora, por exemplo, apertando um dedo e o polegar junto, para que o paciente possa acessar esse estado de confiança sempre que necessário. Outra etapa da TRG: encerramento com âncoras de recursos positivos. Tem que encerrar. Quem não assistiu a aula Abertura e Fechamento de Inconsciente, parte 1 e 2, está lá no YouTube. Tem pessoa, para usar a TRG, você vai precisar saber abrir
usar as técnicas e fechar o inconsciente da pessoa. É por isso que existe etapa de TRG. Aí não é jogar uma técnica e pronto, acabou, não. Existe um encerramento. Encerramento com ancoragem de recursos positivos. A ancoragem de recursos positivos é uma técnica da PNL e da hipnoterapia ericksoniana, que consiste em associar uma sensação de empoderamento ou bem-estar a um gesto ou palavra específica. O objetivo é deixar o paciente como um recurso positivo acessível, que ele pode utilizar em situações desafiadoras no futuro. Exemplo, durante a sessão, o terapeuta pode pedir ao paciente para lembrar de um momento de sua vida em que se sentiu confiante, calmo e capaz. Esse momento é experienciado com todos os detalhes possíveis. Então, o terapeuta orienta o paciente a associar essa sensação de poder a um gesto, como pressionar o polegar contra o indicador. Quando o paciente se depara com situações futuras de estresse ou medo, ele pode usar esse gesto para acessar a sensação de confiança e calma, reforçando a mudança. Então, tem que ter um encerramento para quando ele tiver uma crise. Eu sempre falo, todas as vezes que eu vou dar aula, eu vou falar todo dia, até o último dia, até a minha última aula, do meu último dia de existência, quando a cortina da minha vida existencial acabar aqui, nessa terra. Todo dia. Hoje eu fiz. Eu mentalizo que essa aula vai ser massa. Eu mentalizo que todos os propósitos que eu tenho nessa aula, para cada mente que vai estar na aula, serão alcançadas. Eu mentalizo que as pessoas que entrarem serão transformadas por essa aula e vão aprender as técnicas e tarefas dessa mentoria. A minha âncora. Eu nasci para isso. Essa é a minha âncora. Existem as etapas da TRG, vou recapitular. Primeira etapa, anamnese profunda com foco na origem da crença. Identificação da narrativa limitante. Indução leve ao estado de relaxamento profundo. Reprocessamento simbólico guiado com imagens, histórias e âncoras. Quinto, encerramento com ancoragem de recursos positivos. Integração do espaço na terapia. Vamos ver, deixa eu só ativar o mudo aqui. Gente, quando entrar, ativa o mudo, por favor. Senão eu perco a concentração. Quase que eu ativei o meu modo mudo aí. Vamos lá? A integração desses passos. Esses 5 passos são usados de forma integrada para promover transformação profunda no paciente. O processo começa com a compreensão e a identificação das crenças limitantes e suas origens, permitindo que o terapeuta e o paciente se conectem com o conteúdo emocional de maneira segura. A indução ao relaxamento prepara o terreno para o trabalho profundo no subconsciente e nós, psicanalistas, é inconsciente. Enquanto o reprocessamento simbólico oferece novas perspectivas e possibilidades para a vida do paciente, finalmente a ancoragem de recursos positivos cria uma ferramenta prática que o paciente pode usar após a terapia para sustentar as mudanças a longo prazo. Esse processo de transformação é altamente eficaz, pois trabalha diretamente no inconsciente, onde muitas das nossas crenças e comportamentos estão enraizados, proporcionando uma mudança duradoura e significativa. Vamos lá? Deixa eu beber uma água. Agora eu vou te dar 7 técnicas da TRG e 7 tarefas para você usar. As 7 técnicas é para você usar no consultório com o seu paciente. Lembrando, uma técnica pode ficar uma semana, 15 dias, um mês. Eu vou te dar 7. E você ainda pode criar outras suas em cima dessas. Técnicas de TRG. Primeira técnica, técnica de reprocessamento de memórias. A definição. Esta técnica visa acessar memórias significativas que sustentam crenças limitantes e reprocessá-las, criando novas interpretações que promovem o bem-estar e a autotransformação. Deixa eu ver aqui. Um bordão essa minha âncora. Vamos lá?
criando novas interpretações e promovendo o bem-estar e a autotransformação. Como aplicar a técnica do reprocessamento de memórias? Tá tudo na apostila, tá? Quem quiser a apostila aí, depois entra em contato com a doutora Diana Rocha, que ela sabe como disponibilizar essa apostila para você. A técnica, Eu. a técnica é realizada durante uma sessão de terapia, onde o terapeuta orienta o paciente a visualizar a memória relacionada à crença limitante. O terapeuta, então, usa uma linguagem simbólica para mudar a percepção dessa memória. Exemplo: se o paciente tem uma crença de não sou capaz, o terapeuta pede que ele visualize uma memória de infância, onde ele se sentiu incapaz. Ao reviver a cena, o terapeuta guia o paciente a reinterpretar a situação com uma nova perspectiva. Talvez vendo assim mesmo como mais forte ou mais capaz do que imaginava na época. Eu tive uma paciente que ela brigava muito com a mãe dela, mas elas se viam, mas elas brigavam muito. E ela tinha um desejo da mãe dizer que amava, porque a mãe teve uma criação muito rígida, a mãe nunca tinha dito para ela que amava. E por mais que elas brigassem, enquanto a mãe estava. Olha só como é que é a mente humana. Enquanto a mãe estava viva, ela ainda tinha esperança de um dia a mãe falar para ela: Eu te amo, minha filha. Quando a mãe dela faleceu de câncer, ela surtou, ela pirou. Porque a esperança que ela tinha da mãe dela um dia dizer que amava foi embora. Então eu usei hipnose, usei TRG com ela. Só que não foi nenhuma sessão, foram várias sessões. Em uma delas eu coloquei, induzi ela, tá? Fiz uma visualização guiada com ela, fiz ela ir lá no dia do enterro da mãe dela e perguntar para a mãe dela: Mãe, você me ama? Aí não era mais eu já estava no trânsito junto com ela. Eu disse assim: Sim, minha filha, eu te amo. Eu sempre te amei e sempre vou te amar. Desbloqueie a sua vida e vai ser feliz. Depois fiz ela voltar, respirar. Ela disse que eu não vi. Ela disse que a voz que eu fiz era a voz igualzinha da mãe dela. Essa mulher hoje é psicanalista, essa mulher hoje está fazendo psicologia, essa mulher hoje está. Nem tem tempo mais de encontrar ela. Isso é muito bom. Segunda técnica, técnica de ancoragem positiva. A técnica de ancoragem positiva cria uma associação entre um estado emocional positivo e um gesto físico específico, permitindo que o paciente acesse esse estado sempre que necessário. Como aplicar? Durante um estado de relaxamento profundo ou um momento emocional positivo, o terapeuta pede ao paciente para realizar um gesto específico, como apertar os dedos e associar esse gesto a uma sensação de empoderamento ou calma. Exemplo: o terapeuta pode pedir ao paciente para fechar os olhos e se lembrar de um momento em que se sentiu confiante e seguro. Ao reviver essa sensação, o terapeuta pede que o paciente aperte o polegar e o indicador juntos. No futuro, o paciente pode usar esse gesto para acessar a sensação de confiança, técnica de ancoragem positiva. Terceira técnica, técnica de reenquadramento, o reframing. É muito boa, é muito massa usar essa técnica, você se emociona. Definição: o reenquadramento é uma técnica que ajuda o paciente a ver uma situação ou experiência de uma maneira nova, uma outra visão e mais positiva, alterando a interpretação de experiência. Como aplicar? O terapeuta trabalha com o paciente para reformular eventos passados ou presentes também, de forma que o paciente passa a vê-los como oportunidades de crescimento ou aprendizado. Exemplo: se um paciente tem uma crença de falhei em minha vida, o terapeuta pode guiá-lo, nunca esqueça da respiração, do mindfulness, a ver esses fracassos como uma tentativa que o ajudaram a aprender a crescer, mudando a narrativa para algo mais construtivo, como cada falha me ajudou
a aprender mais sobre mim e a melhorar. Técnica de reenquadramento, o reframing. Quarta técnica, técnica de despersonalização de crença limitante. Boa, muito boa também. Esta técnica ajuda o paciente a separar a crença limitante de sua identidade, permitindo que o paciente perceba que ele não é definido por essa crença. Como aplicar? O terapeuta orienta o paciente a externalizar a crença limitante, vendo-a como uma entidade separada de si mesmo. Isso ajuda o paciente a ganhar uma nova perspectiva e a perceber que a crença não o define. Exemplo: o paciente diz: eu sou um fracasso. O terapeuta pede ao paciente para imaginar essa crença como uma figura fora de si, como uma sombra ou uma pequena voz, ajudando a perceber que ele não é a crença, mas sim alguém que pode mudar. Quinta técnica, técnica de metáforas terapêuticas. Metáforas terapêuticas. O uso de metáforas terapêuticas permite que o paciente se distancie emocionalmente de uma situação, ao mesmo tempo que facilita a compreensão e a reinterpretação de experiências e sentimentos. Como aplicar? O terapeuta utiliza histórias ou metáforas simbólicas que se relacionam com a experiência do paciente, ajudando-o a ver a situação sob uma nova luz. Exemplo: um paciente com medo de falhar pode ser comparado a um rio que está fluindo tranquilamente. Mesmo que haja obstáculos, o rio sempre encontra uma maneira de seguir em frente, mostrando ao paciente que ele pode superar desafios de forma natural. Sexta técnica, técnica de revisão positiva de experiências passadas. Massa! Essa técnica permite ao paciente reprocessar experiências passadas com foco positivo, transformando a percepção de momentos dolorosos em fonte de aprendizados e crescimento. Como aplicar? O terapeuta pede ao paciente para revisitar uma experiência traumática ou negativa, em vez de se concentrar no sofrimento. Trabalha para identificar aspectos positivos ou lições que podem ser aprendidas com experiências. Exemplo: durante a revisão de uma experiência difícil, como uma perda significativa, o terapeuta pode perguntar: o que você aprendeu dessa experiência? Como ela te fortaleceu ou te preparou para situações futuras? Técnica de revisão positiva de experiências passadas. Sétima técnica, técnica de conexão com o futuro ideal. Perfeito. Essa técnica envolve ajudar o paciente a se conectar com uma versão idealizada e de si mesmo no futuro, criando uma visão positiva e motivadora de que quem ele pode se tornar. Como aplicar? O terapeuta orienta o paciente a visualizar um futuro em que ele superou suas limitações e alcançou seus objetivos, promovendo uma sensação de confiança e realização. Exemplo: o paciente visualiza a si mesmo daqui a 5 anos, ou manda um e-mail para você daqui a 5 anos, ou manda uma carta para você daqui a 5 anos, vivendo uma vida plena e sem as crenças limitantes. O terapeuta pergunta como ele se sente, como agiria e o que precisa fazer para atingir essa versão de si mesmo, estimulando a motivação e a ação. Gente, nós vamos fazer um intervalo. Deixa um intervalo de 20 minutos. São 3h15. Voltamos 3h34. Não saiam da aula, tá? Eu ainda tenho 7 técnicas para te entregar e a finalização da mentoria de hoje, tá? Que a doutora Daniela, que pode nos auxiliar, e eu também, tá? Quem tiver dúvida sobre o evento do dia 8 de novembro, que vai ocorrer às 8 horas da manhã até às 17 horas, com troféu, sem troféu, com também nós temos a opção com acompanhante, sem acompanhante, temos o DHC, que é o documento vitalício que você pode ser chamado de doutora ou doutor. Quem tiver qualquer dúvida, pode nos perguntar. As opções de pagamento são feitas pelo cartão, boleto ou à vista.
tá? Então, a gente deu essas 3 opções para pagamento. Pagamento no Pix parcelado a gente não faz mais, tá bom? Esse ano não tem como. Dúvidas sobre o evento? Ó, tô mandando aqui no privado, peraí. Diana, posso pagar no Pix? Não, gente, infelizmente, Pix não dá. Valores. Angelita, quais os valores? Vou te passar agora, tá lá no grupo de quem vai participar, tá? Vamos lá. Troféu VIP, ingresso VIP sem troféu, no cartão em 10 vezes de R$ 53,00 com juros, o parcelamento, ou à vista de 530 no Pix, ou em 6 vezes de 88,34 no boleto. Para quem quiser o ingresso Diamond, que é com troféu, são 10 vezes de 73 no cartão de crédito com juros, ou à vista de 730, ou em 6 vezes de 121,67, acompanhante, R$ 200 cada pessoa. O DHC, R$ 1.200, pode ser parcelado no boleto ou no cartão de crédito ou pago à vista pelo Pix. Lembrando que a entrega do doutor honoris causa, o seu certificado como doutora ou doutor, tá? Ela vai ser entregue pelo Príncipe Magno juntamente com o doutor Michel, certo? Diana, o que vai ter nesses eventos? Quem for para o ingresso VIP, terá o café da manhã e o almoço incluso, um kit completo de brinde network com dos palestrantes, com o Príncipe Magnus e tudo mais. No ingresso Diamond, que é com o troféu, você ganha o troféu, o kit de brindes, café da manhã, almoço incluso, um certificado, network e um presente especial. Tá? Lembrando que nossas vagas são limitadas, não temos mais a mesma quantidade de vagas que o ano passado, porque o local é diferente. Então, já tem pessoas inscritas, tá? Aqui a doutora Daniela está me ajudando aqui nas planilhas, eu estou fazendo os boletos, conferindo os pagamentos, e a Daniela está alimentando as planilhas para a gente não se perder, para ficar tudo bem certinho, a confecção. O troféu do ano passado foi esse aqui, ó, gente. É maior do que o meu rosto. Vieram com os nomes, ó, coisa mais linda, enorme. O troféu desse ano é lindo, magnífico, tá? O doutor Michel vai anunciar o troféu para vocês, como é que vai ser o troféu desse ano, mais o local, ele vai fazer vídeo. Pode abrir o áudio, Bia. Não, eu só estou falando que eu tenho do ano passado. Olha aí o dela também, ó, do ano passado. Gente, é lindo demais você estar no seu consultório, receber pacientes, receber visitas e estar com esse troféu de que realmente você faz diferença na vida das pessoas, que realmente você é um gerador de autoridades em vidas e geradores também. Então, gente, não perde essa oportunidade de estar no evento, conhecendo a doutora Daniela, me conhecendo, tá? Conhecendo o doutor Michel, para quem não conhece pessoalmente, tá? E tudo mais. Olha, gente, que lindo. É lindo demais. A gente está pensando em todos os detalhes. Os mimos, os brindes do ano passado, desse ano serão diferentes, serão melhores ainda. A gente sempre pensando em uma melhor experiência para vocês. A gente está pensando na decoração, a gente está pensando no áudio, está pensando em tudo para que realmente vocês possam ter essa vivência, possam ter essa experiência única. Lembrando que não só vão ser os psicanalistas do Mente Renovada que estarão lá, psicanalistas formados de outras instituições também vão estar lá. Então, vai ser um evento muito grande, aberto para o Brasil. E a quantidade de locais lá, cadeiras, são 50. 10 já está reservado. Tá? A gente abriu vaga de meio-dia e já tem 10. Já, então, só tem 40 vagas. Tá? Deixa eu só ver aqui as perguntinhas.
Doutora Diana, o acompanhante tem direito ao café da manhã? Sim, café da manhã e almoço, R$ 200, tá? Aonde será o evento? No shopping. Deixa eu ver aqui. Calma, gente, que eu sou de Pernambuco, eu tenho que olhar aqui um pouquinho só. Deixa eu só dar uma filada aqui. É o Shopping Nova América. Vai ser no Shopping Nova América, na Zona Norte, tá? No bairro Del Castilho. Por nada. Isso, Bia. Valeu, obrigada. Então, é um evento grande, é um evento diferencial, é um evento maravilhoso. Quem tiver dúvida, pode estar chamando a doutora Daniela Padilha, pode estar me chamando. Nós vamos tirar todas as suas dúvidas, nós vamos tirar, fazer as tuas inscrições, tá? Quem quiser pelo boleto, os boletos vão estar no portal do Mente Renovada, tá? Quem for novo, a gente abre um cadastro, abre um usuário para você. Quem já estiver ativo fazendo algum curso ou que já fez um curso, fica lá na plataforma na área financeira. Eu vou, arrasou, Bia. Depois conversa no particular comigo para ver como é que você vai querer a forma de pagamento. Vai ser com troféu ou sem troféu. Deixa eu ver outra perguntinha. Estão fazendo aqui. Diana, e o troféu eu posso receber na minha casa? Isso é um questionamento que eu já fiz ontem à noite para o doutor Michel. Ele está avaliando junto com a sócia dele e eu só estou esperando a resposta para que ele possa me informar se vai ser ou não possível a entrega de troféus em residência, tá? Mas eu acho que esse ano não tem como. A Rosângela já está inscrita num evento, olha, gente, ela já está inscrita num evento com troféu. Bia também, deixa eu botar aqui, Bia. Bia, evento com troféu. A Rosângela já está inscrita no evento, já confirmadíssima. Gente, dúvidas? Vou fechar aqui meu áudio, qualquer coisa, Dani. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Sim. Doutora Bia Lima, arrasou. Vai lá constar no troféu, doutora Bia Lima. Gente, quem fizer perguntas aqui no grupo, a doutora Daniela vai auxiliando aqui, tá? Que já tem gente me chamando no WhatsApp para fazer a inscrição. Eu tô lá na outra aba de página, tá? Tranquilo. Roberta, você precisa de mais informações? É isso? Quais informações você precisa? Eu vou pôr o chat, eu vou pôr o WhatsApp aqui do grupo, tá, gente? E aí vocês, quem quiser mais informações, vai para a gente conseguir falar melhor, tá bom, Roberta? E aí você pode estar chamando ou eu ou a Diana lá.
Ai, me dá aí logo uma. Dá o quê, meu amor? Deita aí, deita aí, deita aí. Eu vou fazer uma mensagem aqui no teu pé. Fazer um monte de desenho. Vai, deita, deita. Porque ela tá muito novamente. Coloca aí, coloca aí. Coloca aí. Tem como mudar aqui? Vamos pro Rio de Janeiro. Esse é um tema aí. Lemon. Vamos pro Rio de Janeiro. Vamos pro Rio de Janeiro, cara. Voltamos, gente. Voltamos a compartilhar a apostila e vamos finalizar aí. Eu acabei de entregar para vocês 7 técnicas da TRG, agora 7 tarefas. Professor Michel, eu cheguei agora, estou assistindo suas aulas agora pelo YouTube. Por que que você fala muito de técnicas e tarefas? Técnicas é para você usar. Ó, essa caneca é bonita, ó. Terceiro encontro de network de psicanálise no Espírito Santo. Tá aí, ó.
Bonito, eu fui. Bonito. Técnicas é para você usar tarefas. A mente humana, quando está bloqueada por traumas, por o seu inconsciente cheio de mazelas, ele está como uma gaveta. Imagina uma gaveta, imagina seu guarda-roupa todo bagunçado, as gavetas toda bagunçada. Então a mente, ela tem como se fosse simbolicamente falando, metáfora, ela tem gavetas que precisam ser tudo organizadas. Então essas tarefas servem para poder organizar a mente humana, tá? Primeira tarefa, tarefa de reavaliação de crenças. Definição: o paciente é orientado a escrever as crenças limitantes que possui e refletir sobre sua origem e impacto na vida. Como aplicar? O terapeuta pede ao paciente que escreva suas crenças limitantes e depois analise cada uma delas, procurando evidências que contradizem essas crenças, imaginando como sua vida seria sem elas. Exemplo: eu não sou bom o suficiente. É uma crença que o paciente deve escrever, analisando as experiências que sugerem que ele é bom o suficiente e se questionando se essa crença realmente é verdadeira. Lembrando, nós criamos aqui numa das nossas aulas ano passado, já nem sei se foi ano passado ou retrasado, ou início do ano passado, que é o áudio também, né? Ao invés de pedir para o paciente escrever, você pode pedir o diário, o áudio do dia a dia. E você pede para ele abrir um grupo com uma pessoa, ele tira a pessoa, depois ele fica sozinho. Pelo amor de Deus, não abra grupo com o paciente, senão ele vai o dia inteiro te mandar mensagem. Por gentileza, não faça isso, não é falta de empatia. Aí você pede para ele abrir um grupo e ele manda todas as crenças que ele percebe que limita ele. Ele manda esse áudio para ele mesmo, ele vai ouvindo durante a semana e no dia da outra sessão, outra consulta, se ele quiser compartilhar e você ouvir esses áudios com ele no telefone dele, é interessante. Não peça para ele ficar te mandando um áudio, tá? Segunda tarefa. Tarefa de análise de exemplos de sucesso. Definição: o paciente escreve exemplos de momentos em que teve sucesso. Apesar da dificuldade para reforçar a sua autoconfiança, pode ser o áudio também, o áudio de exemplo de sucesso. Como aplicar? O terapeuta sugere que o paciente reflita sobre suas vitórias, mesmo pequenas. E escreva como ele superou obstáculos em sua vida. Pode ser o áudio de exemplo de sucesso. Exemplo: o paciente pode escrever sobre um momento ou mandar um áudio sobre um momento que completou um projeto desafiador no trabalho ou superou um medo. Como falar em público e como isso ajudou a aumentar sua confiança. Terceira tarefa: tarefa de criação de novas crenças. O paciente cria novas crenças positivas para substituir as limitantes e reforçar uma visão mais saudável de si mesmo. Como aplicar? O terapeuta pede ao paciente para escrever 5 novas crenças que o ajudem a alcançar seus objetivos e melhorar sua autoestima. Pode ser o áudio de novas crenças também, tá? Exemplo: se a crença limitante for eu nunca serei bem-sucedido, a nova crença pode ser eu sou capaz de aprender e crescer com cada desafio. Quarta tarefa, tarefa de visualização diária. O paciente pratica a visualização positiva diariamente, imaginando-se em situações de sucesso e realizando suas metas. Como aplicar? O paciente é orientado a dedicar 10 minutos por dia para visualizar sua vida ideal, sentindo as emoções positivas associadas a essas visualizações. Exemplo: o paciente visualiza-se realizando uma apresentação importante no trabalho, com confiança e sucesso, sentindo-se orgulhoso de suas realizações. Quinta tarefa: tarefa de desafiar a narrativa limitante. O paciente se desafia a agir de maneira contrária à sua narrativa, limitando, realizando pequenas ações limitantes e realizando pequenas ações que contrariam suas crenças. Como vai aplicar? O terapeuta sugere que o paciente tome pequenas ações diárias que desafiem as crenças limitantes. Como dar um passo em direção ao que ele evita devido ao medo. Exemplo: se a crença limitante for eu não sou bom o suficiente para pedir uma promoção, o paciente pode começar a procurar oportunidades de melhoria e preparar uma conversa com o chefe sobre o seu progresso. Tarefa da gratidão, sexta tarefa. O paciente mantém um diário de gratidão ou um áudio de gratidão, registrando diariamente 3 coisas pelas quais ele é grato.
Como aplicar? O terapeuta recomenda que o paciente pratique a gratidão todos os dias para reforçar uma mentalidade positiva e aumentar o bem-estar emocional. Exemplo, o paciente escreve ou manda um áudio sobre sua gratidão pela saúde, pela oportunidade de aprender e pelo apoio de amigos, promovendo uma mentalidade de abundância. Eu já vou fazer aqui, ó. Eu quero agradecer pela minha coordenadora, a doutora Diana Rocha, que sempre está me ajudando em todas as coisas. Quero agradecer pela minha supervisora, Daniela Padilha. E quero também agradecer a todos os filiados da Sociedade Mente Renovada e todos que assistem nossas mentorias. Tá? Sintam-se amados por Deus e por mim. Sétima tarefa. Tarefa de reflexão sobre mudanças. O paciente reflete semanalmente sobre o progresso que fez, reconhecendo as mudanças positivas que ocorreram. Como aplicar? O terapeuta pede ao paciente para escrever sobre suas mudanças que percebeu em seu comportamento, crenças ou atitude durante o processo terapêutico. Exemplo: o paciente pode perceber que está mais confiante em situações sociais ou que tem tomado decisões mais assertivas, refletindo sobre essas conquistas para reforçar a transformação. Então, essas foram as 7 tarefas relacionadas ao TRG. Vou te dar um exemplo de aplicação de TRG rapidinho. Caso Ana, 34 anos, apresenta bloqueios emocionais relacionados ao medo de rejeição. Ao longo da TRG, acessou uma memória de infância, no qual foi rejeitada por colegas de escola. No estado ampliado de consciência, essa cena foi reinterpretada com a inserção de um recurso interno de autoaceitação. Ao final, Ana relata leveza, compreensão do ocorrido e a capacidade de se posicionar com mais segurança. Exemplo de TRG. Considerações finais. A terapia de reprocessamento generativo representa uma poderosa convergência entre os pilares da escuta ativa e a profunda da psicanálise. Os recursos simbólicos inconscientes acessados pela hipnose e as possibilidades corretas de transformações oferecidas pela neuroplasticidade, ao integrar essas abordagens, ela amplia a capacidade do terapeuta de não apenas compreender os conteúdos psíquicos mais enraizados, mas também de reestruturá-los em novos significados, criando o quê? Caminhos internos mais saudáveis e funcionais. Mais do que uma técnica, trata-se de um modelo de intervenção que honra a singularidade de cada sujeito, respeita o tempo do inconsciente e favorece uma mudança sustentável e libertadora. No campo clínico, essa metodologia se mostra como uma ferramenta abrangente, capaz de cuidar das feridas emocionais, reconstruir narrativas fragmentadas e impulsionar processos genuínos de autotransformação. Portanto, a terapia de reprocessamento generativo não apenas auxilia na resolução de sintomas, mas promove um reencontro com a essência, abrindo espaço para que o sujeito se reconcilie com sua história, acesse novos sentidos e floresça em direção a uma existência mais autêntica e integrada e livre. Agora eu escrevi uma carta para vocês. Toda aula agora eu estou dando uma carta como conselho para vocês. Eu já errei muito com várias técnicas. Hoje eu dou técnicas e dou exemplos para vocês e conselho para vocês. Para o que eu não errei, para que vocês não errem também. E os erros que vocês cometerem, vocês passam para frente sem erros para as pessoas. Carta aos terapeutas e psicanalistas sobre o uso da terapia de reprocessamento generativo a TRG. Queridos colegas de jornada, é com profundo respeito pela missão que compartilhamos que escrevo estas palavras. A terapia de reprocessamento generativo, a TRG, é uma ferramenta potente, capaz de tocar camadas profundas do inconsciente, ressignificar traumas e ativar a capacidade de regeneração emocional do sujeito. No entanto, justamente por sua profundidade e alcance, ela exige de nós, profissionais, uma postura mais ética, responsável e sensível. Ao utilizarmos a TRG, é fundamental lembrar que estamos lidando com histórias delicadas, dores silenciadas,
e estruturas psíquicas em processo. Cada sessão deve ser conduzida com escuta, empatia e respeito ao tempo do outro. A transformação que buscamos facilitar não é um obstáculo de efeitos rápidos, mas um ato sagrado de de cuidado e reconstrução. Lembre-se sempre, somos geradores de autoridades em vidas. Isso significa que nossas palavras, gestos e atitudes têm o poder de validar, acolher ou ferir. Carregamos uma influência significativa na vida dos que nos confiam suas dores. Por isso, sejamos éticos, coerentes e humanos em cada atendimento. Evitemos a armadilha de nos posicionarmos como salvadores da pátria. Não estamos aqui para consertar ninguém, mas para oferecer ferramentas, escuta e presença para que cada pessoa descubra dentro de si os recursos que talvez tenham sido soterrados pela dor. A verdadeira cura não vem de nós, ela passa por nós, mas pertence ao paciente. Sejamos profissionais conscientes, com os pés no chão e o coração desperto. Que nossa prática ao integrar a TRG não perca o senso de humanidade e que nunca nos esquecemos do impacto real que temos na vida de quem atendemos. Com respeito e comprometimento, Dr. Michel Silva, CEO da Sociedade Psicanalítica Mente Renovada. Aqui eu deixei todas as referências da apostila. Muito Que obrigado. mensagem. Muito obrigado pela participação de todos. Pode falar, doutora. Rapaz, que mensagem. Linda demais. Parabéns. Gente, teve uma estabilidade. Essa aula vai ficar em duas partes. Na primeira parte que eu comecei a gravar, a gente estabilizou, caiu o Zoom e já processou. Então eu vou jogar. O primeiro vídeo deve ter uns 20 minutos e esse vídeo vai ser em duas partes, tá? Sobre a terapia TRG, processamento generativo. Tá bom? Perguntas e dúvidas? Galera, lembrando que quem quiser a apostila dessa aula de TRG, tá? Custa R$ 29,90. Pagamento por Pix ou boleto, contudo, o boleto só a apostila só será fornecida após compensação do boleto, certo? R$ 29,90 a gente fornece boleto e essa aula vai para o YouTube. Gente, vamos tirar nossa fotinha para botar no YouTube? No YouTube não, nas redes sociais, nas redes de inveja. Abre a câmera, vamos tirar foto, gente. Não esquece de marcar lá no nosso Instagram. @psicanalista Michel Silva, @Clube Mente Renovada, doutora Diana Rocha, @Bia Lima, @Daniela Padilha. Vamos nos marcar na aula, tá bom? Vamos lá, tirar fotinha. Um bom sábado para todos. Hoje eu tenho um compromisso muito importante às 21 horas. Compromisso muito importante. Gente, peçam a Deus para me ajudar, porque às 21 horas eu estarei no Maracanã com o Misael, assistindo Flamengo e Bahia. Ai, ai, Dá ai. para foto? Vamos à foto? Raqueline, Vanilda, É. Mário, Carlos. Bora? Bora, bora. Doutora Angelita, vou tirar foto, hein? Ó. Vamos lá? Bora lá. Bora, doutor Mário. Dá um ok aí, ó. Bem bonito. Aqui, ó. Cadê o dedinho? Doutor Mário? Isso. Vamos lá. Foi. Gente, Foi? muito obrigado pela participação de todos. Ó, continuaram aqui com a gente até o final. A minha coordenadora, Bia Lima, Angelita, Carlos Viana, Cássia Nascimento, Kátia Rodrigues, Érica Mello, Ivanilda, Kelly Pinheiro, Raqueline Pires, Rosângela, doutora Daniela e Tamara. Muito obrigado. E a Bia Lima Vamos aqui. Bahia. Muito obrigado, tá? Doutor Mário, muito obrigado pela participação. Oi. Pode falar. Torcer pelo Bahia, hein? Vai torcer pelo Bahia? Opa, Não, é Flamengo. Ang, ó, Esse é um dos defeitos que eu tenho, torcer pelo Flamengo. Gente, um bom bom, final de sábado para vocês, tá? Deus abençoe, sintam-se amados por Deus e por mim, todos nós do Mente Renovada. Essa aula vai para o YouTube
e vocês vão poder assistir lá depois, tá? Um abraço.